Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou PCNP aqui da equipe Conviva, da Diretoria de Ensino de Santo André. E esse vídeo é para que a gente fale sobre o resultado do nosso relatório do questionário diagnóstico socioemocional que vocês responderam aqui na nossa rede em Santo André. Bom, primeiro a gente vai ver quem participou desse nosso questionário. A primeira questão era qual é a sua função, e o nosso questionário teve a participação de 1.636 servidores, sendo entre eles 1.321 professores, 82 vice-diretores, 39 diretores de escola, 5 supervisores de ensino, 21 professores coordenadores de núcleo pedagógico, 24 gerentes de organização escolar, 73 agentes de organização escolar e 71 participantes identificados com outras funções, por exemplo, os técnicos, professores coordenadores de área, das escolas PEI e demais funções administrativas. Quando nós vemos o nosso gráfico dos participantes, nós vemos que teve uma boa adesão dos professores, uma excelente adesão também dos vice-diretores, das outras funções, e do nosso quadro de servidores, os que menos participaram foram os supervisores, apenas 5 representaram essa função aqui no nosso questionário sociodiagnóstico. A segunda pergunta do nosso questionário, ela versava sobre o local de trabalho desse servidor, E o local de trabalho dos servidores, ele foi solicitado a fim de que nós pudéssemos identificar mais à frente, os bolsões que nós temos de vulnerabilidade entre as escolas e através desse dado, para que a gente possa atuar de uma forma mais direta e personalizada nessas instituições. Por isso que a gente não vai entrar nessa questão em profundidade nesse vídeo, porque esse será um estudo posterior. A terceira pergunta do nosso questionário versava sobre a idade dos participantes, Por que a idade é importante? Quando a gente identifica qual é o maior bolsão da idade dos nossos servidores, a gente pode estabelecer qual faixa de vida, qual momento da vida eles estão e o que a gente pode fazer para melhorar tanto a saúde e o bem-estar quanto as condições de trabalho. E no gráfico nós podemos ver que a maior parte dos nossos servidores se encontra na idade adulta intermediária, que seria dos 46 até os 55 anos. Quando a gente vai analisar um pouco mais profundamente esse gráfico, nós temos alguns dados que são muito importantes. Do total dos respondentes, 1% dos servidores estão na faixa dos 18 aos 25 anos. Isso é um dado preocupante, porque significa que novos professores eles não estão entrando na nossa rede. 1% é muito pouco nessa fase dos 18 aos 25 anos. Depois, na faixa dos 26 aos 35 anos, nós temos 10% dos nossos servidores. Dos 36 aos 45, 27%. E 23% que está na faixa acima dos 56. E, como eu já tinha dito, a maioria dos nossos servidores está na faixa dos 46 até os 55 anos. E eles compreendem 39% do total dos nossos respondentes. Quando a gente fala dessa idade adulta intermediária, através do psicanalista Erik Erikson, ele chama essa fase de estagnação. Por quê? Porque nessa fase, muitas vezes, nós estamos refletindo naquilo que nós fizemos, ou arrependidos daquilo que nós não fizemos. Quase sempre nós já atingimos um platô, na nossa carreira, não importa em qual função nós estejamos aqui, mas a gente já atingiu um certo equilíbrio, um certo platô, e isso pode nos causar estagnação. A gente pode ficar parado nesse nível que nós já atingimos, na idade adulta intermediária, e esquecer de continuar, de seguir, de estudar, de se aprofundar. E Papalha tem uma visão um pouquinho diferente. Ela vai dizer que nessa idade dos 46 aos 55, alguns estão no auge da criatividade, o auge da carreira. Outros que tiveram um início mais lento de carreira se encontram nesse impasse, nessa estagnação. Outros ainda ressuscitam sonhos abandonados ou perseguem novas metas.
E o que as pessoas fazem, né? E como elas vivem tem muito a ver com a forma como elas envelhecem. Então, essa idade adulta intermediária, né, o início do envelhecimento, ela vai depender muito da característica e da personalidade de cada um. A meia-idade, de acordo com a Papalha, ela pode ser um tempo não principalmente de declínio, né, e de perda, mas de domínio, de competência, de crescimento, um tempo onde a gente pode reavaliar as nossas metas e as nossas aspirações e decidir como melhor utilizar a parte restante do ciclo da vida. Então, isso é muito importante, né, que seja debatido, que seja conversado com os nossos servidores, que compreendem aí 39% do total, né? Essa fase do envelhecimento, ela não deve ser vista como um declínio, né? Como perda do raciocínio, perda da agilidade mental, né? Até porque, atualmente, quando a gente estuda e fala em neurociência, essa perda, ela não existe, né? Hoje nós sabemos que os neurônios, sim, se reproduzem, né? Então, não é mais aquela história de que o nosso neurônio vai morrendo e eles não se reproduzem mais e nós vamos perdendo a nossa capacidade de raciocínio. Isso não existe mais. Os neurônios, eles sim se reproduzem numa região do nosso cérebro que se chama hipotálamo. E o que vai acontecer também? A perda cognitiva, né, que às vezes nós percebemos na meia-idade e lá no envelhecimento, ela é resultado não do envelhecimento sozinho do nosso cérebro, é resultado do modo como nós vivemos a vida. O cérebro, ele funciona como um músculo. Quanto mais você usa, mais ele se fortalece e mais ágil ele fica. Então, essa ideia também que muitas vezes nós temos de que o cérebro vai declinando ao longo da vida, hoje, com os estudos da neurociência e da epigenética, isso não é mais realidade, né? A gente já sabe que isso não existe. Quanto mais você usar o seu cérebro, mais ele vai se desenvolver, tanto funcionalmente como estruturalmente. O estudo faz com que o nosso cérebro se transforme estruturalmente, que a gente é capaz de ver essa mudança através dos exames de neuroimagem. Então, a gente precisa ter uma postura de conhecimento, de desafio, né? É importante que as pessoas nessa idade não fiquem presas na estagnação, né? Que elas consigam se desdobrar para outros patamares, né? Outros níveis, outros desejos, outras metas, para que o trabalho tenha sentido e significado na vida dessas pessoas. Na quarta pergunta, nós perguntamos se durante a pandemia da Covid-19 você experimentou alguma das emoções abaixo, né? Para que a gente pudesse medir como que as pessoas estavam se sentindo lá em março de 2020, no início da pandemia. E o que nós descobrimos? O que as pessoas mais sentiram lá no início da pandemia foi estresse e medo, o que é natural, né? Então, as duas questões que mais despontaram lá no início da pandemia foram o estresse e o medo. Bom, então a gente já viu pelo nosso gráfico que as duas respostas emocionais, né, que mais se destacaram foram o estresse, porque ele foi assinalado por 70% dos nossos participantes, e o medo por 69%. O que acontece, né? O estresse, ele é um dano que ele ocorre quando as demandas ambientais percebidas excedem a capacidade de uma pessoa de enfrentá-las, né? O que isso significa? A gente fica estressado quando a demanda do exterior, do lado de fora, é maior do que a nossa capacidade interna, né, emocional de lidar com essa demanda, com esses conflitos, com essas necessidades. E o que acontece? Nós temos uma grande liberação de adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea. E isso vai nos trazer consequências fisiológicas, né? Vai nos adoecer. Por quê? Porque é como se a gente estivesse sempre numa situação de luta e fuga. Então, a gente está sempre naquele estado de alerta, né? Tá sempre alerta, sempre com aquela angústia, porque a gente precisa resolver uma demanda, resolver um problema, e às vezes não dá conta nem de resolver uma demanda, já vem outra. Então a gente está sempre nesse estado de luta ou fuga, né? De perigo, um perigo que não é físico, né? Muitas vezes é um perigo que não é real,
mas nós percebemos e o nosso organismo responde a esse perigo, mesmo quando ele é apenas emocional. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma piora dos problemas crônicos de saúde, ou seja, o que a gente já tem pode se agravar, problema cardíaco, diabetes, pressão alta. Há também uma piora nas condições de saúde mental, é claro, né? Porque o medo, naquele estresse, você está sempre estressado, você começa a entrar num ciclo, né, de angústia, então prejudica a sua saúde mental. E também as pesquisas apontam que há um aumento do uso de tabaco, de álcool e de outras substâncias psicoativas. O medo, que apareceu lá com 69%, ele é uma resposta adaptativa, né? O medo é natural. É muito importante que a gente tenha medo para que a gente preserve a nossa vida, né? Ele foi muito importante na preservação da nossa vida. Só que em excesso, em função da pandemia, de tudo que nós passamos, ele acaba adquirindo um caráter patológico. E o que isso significa? O medo começa a nos paralisar. Então, esse é um ponto que nós precisamos de ajuda, né, e de atenção. Quando esse medo ele adquire um caráter patológico, ou seja, quando ele começa a impedir que nós façamos as nossas atividades diárias, o nosso trabalho, as nossas atividades cotidianas, ele precisa ser tratado. Na questão número 5, a gente queria descobrir como que os nossos respondentes estavam se sentindo agora. Então, primeiro a gente falou lá do início da pandemia e agora como eles estariam se sentindo nos dias atuais. E as duas situações, né, que mais se destacaram foram dificuldade para dormir e a irritabilidade. Então, gente, na atualidade, 45% dos participantes relatou ter dificuldade para dormir, enquanto 42% declarou sofrer de irritabilidade. A gente pode ver que é um número bem próximo, né? 45% e 42%. E é claro que a qualidade e a quantidade de sono, elas contribuem de maneira inalienável para a saúde e o bem-estar. E tem um impacto, claro, direto na performance do indivíduo. Os processos fisiológicos, neurocognitivos e comportamentais são diretamente afetados pelo sono. Então, essa dificuldade de dormir teve um impacto muito grande na produtividade, no trabalho e também na saúde e no bem-estar dos nossos servidores. E quando a gente pensa, né, por que nós estamos com dificuldade em conciliar o sono? Nós pensamos uma possibilidade que é o excesso de exposição às telas. Porque desde o ano passado, com o trabalho remoto, nós estamos diariamente conectados, né? E não é só na tela do computador, é na tela do celular também. Então, nós estamos o tempo todo, se não está na internet, se não está no notebook, se não está no celular, está no tablet, a gente está sempre conectado e exposto a essas telas. E essa exposição excessiva à tela vai interferir no nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso ciclo do sono. Então, vai interferir no nosso processo de adormecer. E uma outra consequência também muito importante é que nós temos pouca atividade motora. É uma consequência, né? Se nós estamos o tempo todo sentado no computador ou olhando no celular, nós temos uma baixa atividade motora, a gente não se mexe, não se move. E isso também prejudica o sono. Por que prejudica o sono? Porque a gente perde aquele cansaço natural do corpo. Quando você faz muita coisa, você se movimenta bastante durante o dia, à noite você tem sono, porque o seu corpo fisicamente está cansado, né? Nós temos um cansaço que é mental, mas o nosso corpo está com pouca atividade motora, e isso vai prejudicar o nosso sono também. E a irritabilidade, gente, é uma consequência, né? É apenas uma consequência da falta de sono, porque quando a gente não dorme, vai causar diretamente em qualquer pessoa essa irritabilidade. A nossa questão número 6, ela buscava identificar a presença ou a ausência de um preditor de saúde mental. Então, a pergunta dizia, atualmente, você se sente capaz de enfrentar as dificuldades da vida? De uma forma geral,
né, dos nossos servidores participantes, 95% disseram que conseguem lidar em parte ou totalmente com as dificuldades enfrentadas. Então, esse sentido, esse senso de poder enfrentar as dificuldades da vida, se sentir capaz de enfrentar as dificuldades da vida, é um grande preditor de saúde mental. Então, apesar de todo o sofrimento, de todas as demandas que nós temos enfrentado com essa pandemia do coronavírus, os nossos servidores mantêm um importante preditor de saúde mental, que é essa certeza, essa capacidade de enfrentamento das dificuldades. Isso é muito bom e é muito importante para nós. Na nossa questão número 7, a gente buscava identificar um outro preditor de saúde mental. Você conhece os seus talentos e faz uso deles no seu trabalho? Fazer o uso das nossas capacidades no trabalho é um grande preditor de saúde mental. Por quê? Porque ele traz sentido e traz significado ao nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes é o local onde nós passamos a maior parte do nosso dia. Então, é muito importante ter essa consciência, né, de fazer uso dos talentos. Então, do total dos nossos participantes, 73% alegaram que conhecem seus talentos e os aplicam no seu ambiente de trabalho. 25% responderam que conhecem e aplicam parcialmente os seus talentos. E apenas 2% afirmaram que não conhecem ou não aplicam os seus talentos no ambiente de trabalho. Isso é muito importante, né, no nosso ambiente de trabalho, o reconhecimento de talentos. E esse reconhecimento, ele não pode ser apenas do servidor. Reconhecer os talentos é uma função muito importante dos gestores das nossas escolas. Porque através desse reconhecimento é que nós podemos fomentar o equilíbrio, tanto do nosso servidor, o equilíbrio emocional, como incentivar para que ele continue realizando boas ações. Então, muitas vezes a gente se esquece de dar um feedback positivo para os nossos servidores. E isso é um erro muito grave, porque implica em dizer para ele o que está bom, o que está funcionando e também dizer o que precisa melhorar. Porque mesmo um feedback no qual você relata algum ou pontua alguma crítica, ele é muito importante, porque significa que existe alguém que está observando esse trabalho. E não só observando no sentido de vigiar e de punir, mas observando esse trabalho para que possa auxiliar você a melhorar o seu trabalho. Então, a gestão precisa ter esse olhar de reconhecimento de talentos e de feedback, para que as nossas escolas possam melhorar no seu funcionamento, na sua adequação e que todos nós possamos aumentar a nossa produção e a qualidade, né, do nosso serviço. Quando nós perguntamos se os nossos servidores acreditavam que a pandemia prejudicou o seu trabalho, a gente pode ver pelo gráfico que mais da metade dos nossos servidores respondeu que sim, uma outra grande parte respondeu parcialmente, teve o seu trabalho prejudicado, e apenas uma pequena parte acha que não, que esse trabalho não foi prejudicado. E quando a gente vai analisar esses dados, nós vemos que realmente houve um prejuízo, né, do trabalho, por muitos motivos, né? Primeiro é que houve um aumento do volume de trabalho, né? As pesquisas apontam que o trabalho em home office, né, o teletrabalho, aumenta o trabalho em torno de 30% a 40%. Então, em casa, nós trabalhamos de 30% a 40% a mais do que se nós estivéssemos no nosso ambiente de trabalho, na escola, aqui na diretoria de ensino. Um outro fator que também foi muito prejudicial e impactou o trabalho durante a pandemia foi a distorção do tempo de trabalho. Isso é uma coisa que está acontecendo até agora, que a gente precisa ter um olhar muito mais atento para que a gente evite incorrer nessa distorção do tempo de trabalho. Como nós estamos utilizando meios virtuais, né? Nós usamos comunicação instantânea, nós usamos as redes sociais o tempo todo,
há uma distorção do tempo de trabalho, ou seja, a gente não respeita mais o horário de trabalho. Por exemplo, quando a gente vem trabalhar, vai na escola, nós temos um horário para entrar, temos um horário para sair, e quando nós saímos desse horário, acabou o nosso trabalho. Apesar que a gente sabe que o professor leva muito mais trabalho para casa, né, do que as outras profissões. Mas o horário ele estava mais delimitado. Com a pandemia e com essa distorção, o que aconteceu? Os limites do tempo de trabalho, eles se perderam. Então, as pessoas mandam mensagem muito cedo de manhã, às vezes muito tarde da noite, as pessoas continuam mandando mensagens referentes ao trabalho. E isso não deve acontecer, porque isso, além de prejudicar a saúde do servidor, isso faz com que haja uma distorção do tempo de trabalho que vai ter um impacto na saúde mental de todos nós. Então, nós precisamos ter uma disciplina de não extrapolar o horário de trabalho da pessoa, não importa se ela está em teletrabalho, não importa se ela está presencial, nós precisamos respeitar o tempo de trabalho, para que ele não se estenda na vida privada, para que ele não se estenda em outras áreas que ele não cabe. E com a facilidade da comunicação, né, via celular, nós estamos perdendo esse critério. Nós precisamos retomar esse critério de respeito ao horário de trabalho, para que isso não nos traga consequências muito difíceis no futuro. Uma pesquisa da Universidade Federal lá do Paraná detectou que nesse contexto da pandemia, né, do teletrabalho, do trabalho remoto, os servidores públicos do sexo feminino são os mais impactados. E isso é natural, né? Porque nós mulheres nós temos muitos encargos que se somam ao trabalho, né? Então, no teletrabalho, por exemplo, quem tem filhos estava com a criança em casa, então tinha que dar atenção para a criança, tinha que fazer os afazeres domésticos, cozinhar, tinha que trabalhar ao mesmo tempo que estava cozinhando, olhando o filho. Então, nesse contexto, nós, servidoras públicas do sexo feminino, somos as mais prejudicadas, porque nós acumulamos funções, né? A função do cuidar, na nossa cultura, ele é muito inerente ao sexo feminino. Então, nós temos que trabalhar e cuidar, e isso tudo ao mesmo tempo, né? Nessa pandemia que desestruturou de alguma forma, muitas famílias. Por quê? Muitas mães deixavam o filho na escola e a escola fechou, né? Muitas mães contavam com a ajuda de um familiar, de um amigo em casa, e com essa necessidade de distanciamento social, nós perdemos esse apoio familiar, né? Nós tivemos que nos distanciar das pessoas. Então, tudo isso impactou diretamente as mulheres durante a pandemia. E uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas também identificou que o ambiente doméstico ele carece de uma estrutura eficaz para o desenvolvimento saudável das atividades. Então, a nossa casa, ela não é um ambiente saudável para que a gente trabalhe. Ele não favorece o trabalho. Então, o que nós faríamos com uma certa tranquilidade, quando nós temos que fazer esse trabalho em casa, ele é muito mais cansativo, ele é muito mais penoso do que ele seria num ambiente de trabalho adequado e não na nossa residência, né, num ambiente doméstico. Isso é muito importante que a gente tenha em mente para conseguir manter a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, tomar esses cuidados, né, de não distorcer o tempo de trabalho, de não invadir o horário privado das pessoas com mensagens, com vídeos, com demandas, e principalmente manter uma disciplina de trabalho, uma higiene do trabalho para que a gente não adoeça. A questão número 9, ela trazia de novo um outro preditor de saúde mental. Quando nós perguntamos, né, se vocês realizam algum trabalho voluntário, pode ser instituição de beneficência, religiosa, grupo de amigos, no condomínio, não importa. Do total, 69% afirmaram não realizar nenhuma atividade voluntária. 31% realizam algum tipo de atividade voluntária, mas esse número é muito baixo, né? Por que é tão importante que a gente realize um trabalho voluntário?
O voluntariado, ele é um preditor de saúde mental. Quanto mais nós realizamos trabalho voluntário, menos chances nós teremos de adoecer emocionalmente. Por quê? Porque o trabalho voluntário, ele nos ajuda a fortalecer os nossos laços com o outro, com as outras pessoas, né? Então, o trabalho voluntário, ele fomenta as relações sociais saudáveis, nós conhecemos amigos, nós conhecemos outras pessoas. Com esse conhecimento, com essa amizade, a gente é capaz de ir tecendo redes de apoio socioemocionais. Então, o nosso grupo de suporte, por exemplo, que anteriormente poderia ser só a nossa família, quando a gente se engaja em um trabalho voluntário, ele se amplia. Então, a gente começa a ter maiores redes de apoio socioemocionais para as nossas dificuldades. A gente começa a ter mais facilidade de criar vínculos, né? Vínculo com as pessoas que ajudam do nosso lado, vínculo com as pessoas que são ajudadas, né? De uma forma direta ou indiretamente pelo nosso trabalho. Esses vínculos, eles sustentam a nossa saúde mental, né? A nossa saúde emocional e também promove gratidão. Atualmente, nós já sabemos que a gratidão é um enorme preditor de saúde mental. As pessoas que são gratas não adoecem emocionalmente. Então, é muito importante que a gente desenvolva um trabalho voluntário. E aí, nós podemos pensar, nossa, mas eu já trabalho tanto, como que eu vou fazer um trabalho voluntário? Né? Eu não tenho tempo, eu estou muito cansada. O trabalho voluntário pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma vez por semana, pode ser a cada 15 dias, mas que nós estejamos engajados em algo que não seja para o nosso próprio bem-estar. Qualquer ação, qualquer atividade que seja em prol de alguém, de outra pessoa, para a qual nós não recebemos remuneração nenhuma, né? Isso é o trabalho voluntário. É algo que você se predispõe a fazer sem receber remuneração por isso. E é muito importante, é uma ferramenta maravilhosa para a gente manter a nossa saúde e o nosso bem-estar. Nesse gráfico, né, sobre há quanto tempo as pessoas realizam um trabalho voluntário, a gente tem um dado muito interessante da nossa rede. De todas as pessoas que disseram que realizam o trabalho voluntário, a maior parte delas realiza esse trabalho há mais de 10 anos. Então, isso é um preditor de que quando a gente se predispõe ao trabalho voluntário, ele é tão enriquecedor que nós nunca deixamos, a gente não deixa esse trabalho voluntário, né? Olha, mais de 10 anos é muito tempo que as pessoas estão engajadas em fazer algo pelo outro, sem remuneração. Então, é muito importante que a gente se engaje em alguma atividade para a nossa saúde, para a promoção do nosso bem-estar, para a melhoria da nossa qualidade de vida. A questão 11 do nosso questionário, ela versava sobre um outro preditor muito importante de saúde mental, que é um sentimento ou um sentido de religiosidade ou espiritualidade. As pesquisas já estabeleceram que as pessoas que possuem um sentimento de religiosidade, têm uma religião ou um sentimento de espiritualidade, elas têm uma saúde mental muito maior do que as pessoas que não têm esse sentido ou esse sentimento. Dos nossos participantes, 93% respondeu que possuem uma religião ou um sentimento de espiritualidade, o que é muito positivo, né? O que garante que a grande maioria de nós possui esse preditor de saúde mental. As pesquisas atualmente já relacionam que as pessoas que têm esse sentimento de espiritualidade, que seguem uma religião, né, que se entregam a esse sentimento do sagrado, elas têm uma sobrevida de até 10 anos a mais comparados às pessoas que não possuem nenhum sentido de espiritualidade, né? 10 anos é muito tempo, né? Essas pessoas costumam, então, viver 10 anos a mais do que aquelas que não possuem. E é claro que nesses 10 anos a mais, muitas coisas estão envolvidas, né? Não somente a fé, não somente o senso do sagrado, mas o contexto social. Porque o que a gente percebe, né, quando a gente vê essas pesquisas? As pessoas que possuem essa religiosidade, essa espiritualidade, normalmente elas fazem menos uso de álcool, tabaco e outras drogas.
elas possuem uma rede de apoio socioemocional muito maior, elas têm aquele vínculo que nós falamos lá do trabalho voluntário, né? Normalmente essas instituições, elas possuem trabalhos voluntários, então você tem um engajamento com o outro, você cria laços sociais positivos, que também são grandes preditores de saúde mental. Então, todo esse contexto de apoio, de suporte, faz com que as pessoas que têm esse sentimento do sagrado vivam até 10 anos a mais do que aquelas que não possuem. Na questão número 12, nós analisamos um outro preditor de saúde mental. A pergunta era: você possui amigos íntimos com quem você pode contar? Isso é muito importante, né? Quando a gente fala na psicologia positiva, relacionamentos positivos são um dos 5 maiores preditores de saúde mental. E não é importante que você tenha muitos amigos, que você tenha dezenas de amigos. Se você tiver uma só pessoa com quem você se relacione de forma íntima, com quem você possa contar as suas dificuldades, uma só já é suficiente para que você tenha esse apoio no seu bem-estar e na saúde mental. Então, dos nossos servidores que participaram da pesquisa, 91% afirmaram que possuem sim um amigo íntimo com quem poderiam contar e apenas 9% disseram que não possuem essa pessoa. O que a gente entende com isso, né? Que as relações interpessoais saudáveis, elas são um dos maiores preditores de saúde mental. Então, para esses 9% que disseram, né, que não possuem um amigo íntimo, é muito importante você ter uma pessoa na qual você pode confiar, né? Como eu disse, a gente não precisa ter um monte de amigos, não é isso. Que você tenha uma só pessoa em qualquer relacionamento, gente. Pai, mãe, filho, amigo, colega, qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, não precisa ser um relacionamento amoroso, não precisa ser da família, pode ser um amigo, mas que você busque essa pessoa, ter alguém em quem você pode confiar, com quem você pode conversar sobre as suas questões. E se você realmente não tem ninguém com quem você possa conversar, procure ajuda. Procure um profissional, procure um psicólogo, porque é muito importante que nós tenhamos esse ponto de apoio. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar conectados com o outro. Se nós não estivermos conectados com as outras pessoas, nós vamos adoecer. Na questão número 13, nós estávamos pesquisando um outro preditor de saúde mental, que é o otimismo e o pessimismo. Então, a questão era: você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? Dentre os nossos participantes, 93% se consideraram otimistas. Então, muita gente, dentre os nossos servidores, se considera otimista, Apenas aí 7% disseram que são pessimistas. E a gente já sabe, na saúde mental, que quanto mais otimista nós formos, menores são as chances de desenvolver síndromes depressivas. Gente, o que nós queremos dizer aqui com ser otimista? Ser otimista não é ser alienado, não é ser aquela pessoa que acha que está tudo lindo, maravilhoso o tempo todo, porque não está, A vida não é assim, a vida não é maravilhosa o tempo todo. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos desafiadores. Então, ser otimista não é ser alienado, da realidade. Ser otimista é ter uma postura positiva diante dos desafios. Então, a gente mantém uma postura positiva mesmo que nós estejamos sofrendo dificuldades, mesmo que nós estejamos em sofrimento. A gente mantém uma postura positiva, uma postura de que isso pode mudar, uma postura de que talvez eu possa fazer algo para diminuir. Isso é ser otimista. E as pesquisas recentes já identificaram que as pessoas que se consideram otimistas, que veem a vida por um ângulo positivo, possuem uma sobrevida de até 15 anos quando comparadas às pessoas pessimistas. Então, infelizmente, os pessimistas vivem 15 anos a menos do que os otimistas. Então, por esse fato, nós conseguimos ver o tamanho do impacto que tem o pessimismo no nosso dia a dia. O pessimismo
no dia a dia do trabalho, no dia a dia das nossas atividades, no relacionamento com os outros, aquela pessoa que não confia em ninguém, aquela pessoa que não gosta de ninguém, aquela pessoa que está sempre dizendo que vai dar tudo errado, ou que não adianta fazer porque vai dar errado, essa pessoa vai perder 15 anos da vida dela, né? Vai morrer 15 anos mais cedo, porque tudo que a gente sente, que a gente pensa, tem um impacto direto no nosso corpo físico e vai causar adoecimento. Na questão número 14, nós abrimos um pouquinho o olhar lá dos nossos pessimistas, otimistas, né? Olhando para o seu trabalho na escola ou aqui na diretoria de ensino de Santo André, você acredita que ao longo de 2021, né, as condições vão melhorar, vão piorar ou vão permanecer as mesmas? Grande parte dos nossos servidores identificou que as condições vão sim melhorar, né? São os nossos otimistas. E alguns que as condições vão permanecer a mesma, né? Uma pequena parcela acha que as condições vão piorar. Então, para 65% dos nossos participantes nessa questão, as condições de trabalho vão melhorar, o que demonstra uma postura de esperança e de otimismo voltados para o futuro. Para 24% dos nossos entrevistados, as condições continuarão as mesmas, e para 11% dos servidores, as condições vão piorar. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa coisa do pessimismo, do otimismo. Primeiro, a gente vai falar um pouco das condições genéticas. Por quê? Nós somos geneticamente programados para ver as coisas ruins o tempo todo, que na ciência nós chamamos de viés negativo. Então, normalmente, nós temos sempre um viés negativo. Por que a gente vê as coisas sempre procurando aquilo que está ruim, aquilo que está errado, procurando o perigo? Porque na nossa evolução, enquanto espécie, esse fator era muito importante. Quem sobreviveu lá na época das cavernas? Quem estava sempre procurando problema, vendo coisa ruim em todo lugar. Porque você via a coisa ruim, você se esquivava disso e sobrevivia, né? Você conseguia fugir do perigo. Então, você estava sempre buscando o perigo para poder se livrar dele. E, claro, foram esses que sobreviveram, os nossos ancestrais. Por isso que esse viés negativo que a gente ainda tem, muitas vezes muito forte, vem da nossa condição genética, né? De manter o nosso corpo em segurança. Então, o nosso cérebro, de certa forma, ao longo da nossa evolução enquanto espécie, ele foi programado para identificar o perigo. Então, a gente está sempre identificando o perigo. É o viés negativo. E esse viés, ele precisa ser educado, porque nós não estamos mais lá naquela fase das cavernas, né? E não existe perigo o tempo todo, em todo lugar. Por isso que a gente precisa desenvolver uma postura mais positiva e mais otimista que vai gerar bem-estar. Os índices de esperança, eles também são muito importantes como preditores de saúde mental. Quanto mais esperança a gente tem no futuro, e os nossos servidores provaram aqui na nossa pesquisa que tem, melhor vai ser o prognóstico da nossa saúde mental, mesmo se a gente experimentar um transtorno emocional, né, um transtorno psíquico, nós temos um preditor de saúde mental. Então, mesmo que a gente experimente alguma doença psicológica, né, algum transtorno, nós vamos nos recuperar muito mais rápido do que uma pessoa que esteja presa, por exemplo, no viés negativo. Essa habilidade, né, de ver oportunidades onde os outros veem problemas pode ser aprendida e pode ser ensinada. Ou seja, a pessoa que é otimista, ela consegue enxergar mais possibilidades. Por que ela consegue enxergar mais possibilidades, né, diante dos problemas? Porque o viés negativo, ele nos cega. O viés negativo, ele fecha o nosso raciocínio. Por que isso acontece? Isso é um fenômeno do cérebro. A parte do nosso cérebro que tem essa habilidade de ficar pensando em soluções, de resolução de problemas, de razão, são os nossos lobos frontais aqui na frente, que tem essa capacidade de raciocinar, de buscar ação, de buscar lógica. E
o medo, esse viés negativo, que eu estou sempre esperando o pior, ele fica onde? Ele fica num sistema mais antigo do nosso cérebro, lá no sistema límbico, que ele é mais primitivo, vamos dizer assim, né? Ele é mais animal, né? Os nossos lóbulos frontais, eles são... A última parte que se desenvolveu do nosso cérebro foram aqui os lóbulos frontais, então eles são bem desenvolvidos. É uma parte, o medo fica lá no sistema límbico, que é mais animalizado. Então, quando a gente está com o nosso pensamento preso lá no sistema límbico, no medo, na raiva, no ódio, nós não conseguimos acessar as informações que estão aonde? No nosso lobo frontal, da razão, da criatividade, da lógica, da habilidade de resolução de problemas. Então, quando a gente se prende muito no viés negativo, a gente tem uma perda que é cognitiva, a gente não consegue enxergar outra solução. Agora, se a gente se coloca com uma postura positiva diante da vida, nós temos acesso direto aos nossos lobos frontais, e aí a gente consegue descobrir saídas com muito mais facilidade. Por isso que essa habilidade ela pode ser aprendida e pode ser ensinada. Então, quando a pessoa é pessimista, ela pode sim aprender a ser otimista. E nós podemos ensinar isso para os outros. Então, não é uma condição fixa. Não é que a pessoa vai ser pessimista. Ah, eu sou pessimista e vou ser pessimista para o resto da vida. Não é assim que funciona. Você pode aprender, sim, a ser uma pessoa mais otimista. Pode sair aí do seu pensamento, tá preso lá no sistema límbico, do medo, do receio, do perigo, e vir para os lobos frontais e descobrir as suas habilidades e oportunidades, né, de contornar as dificuldades, porque as dificuldades vão sempre existir. Na pergunta número 15, nós estávamos estabelecendo um outro preditor de saúde mental. Se você acredita que o seu trabalho na educação tem um impacto positivo e importante na vida dos estudantes. E 98% dos nossos participantes afirmaram que sim, que eles acreditam que o seu trabalho na educação tem um impacto positivo e importante na vida dos estudantes. Apenas 2% não identificam este impacto. Por que é muito importante a gente ter essa noção do impacto positivo do nosso trabalho? Porque o nosso trabalho, quando a gente pensa em promoção de bem-estar, em promoção de saúde mental, o nosso trabalho ele é muito importante. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o nosso trabalho ele é importante, porque a gente precisa dar sentido e significado para aquilo que a gente faz, para que a gente tenha saúde mental. Então, se eu acho que o meu trabalho não tem sentido, se eu acho que o meu trabalho não tem significado, muito provavelmente eu já estou adoecida, ou eu estou no trabalho que eu não gosto, que eu não me sinto feliz, né? E poderia procurar um outro trabalho. Mas quase sempre nós estamos já adoecidos. Quando a gente começa a perder o encanto por aquilo que a gente faz, é o momento de procurar ajuda e resgatar. Eu acho que nós, enquanto professores, é muito importante a gente resgatar o motivo pelo qual nós estamos na educação, né? Se pergunta todo dia, por que eu me tornei um educador? Porque quase sempre, diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta no nosso trabalho, no nosso dia a dia, isso acaba se perdendo e aí a gente acaba adoecendo. Ainda bem que os nossos servidores acreditam ainda no impacto positivo do seu trabalho nas nossas escolas. E isso é muito importante para que a gente mantenha a nossa saúde mental, né? O nosso trabalho, a gente ter conhecimento consciente de que o nosso trabalho é sim importante. Não importa se ele é desvalorizado, não importa se as pessoas não enxergam o que a gente faz, não importa. Importa é que a gente saiba que o nosso trabalho é importante, que ele tem sim sentido, ele tem significado e ele transforma a sociedade. Então, quando a gente se sentir um pouco desanimado, se sentir adoecido, que a gente possa resgatar lá no silêncio das nossas memórias, por que nós nos tornamos educadores? Por que a gente escolheu estar aqui, né? Nós escolhemos estar aqui. Por quê? Isso é muito importante. Aqui ainda na pergunta 15, eu trouxe um trechinho do Delgado,
onde ele fala da importância, né, do trabalho na nossa sociedade. Então, ele vai dizer assim: ao examinar o ambiente de trabalho e a importância do trabalho nas dimensões individual e social contemporânea, é necessário compreender o seu significado ético. Dois aspectos principais devem ser mencionados a este respeito. Em primeiro lugar, as pessoas devem afirmar e consolidar em qualquer momento e cultura a sua condição de ser humano. Então, o trabalho, ele nos dá essa condição de ser humano, né, social. E em segundo lugar, através do trabalho, o homem também deve se sentir realizado e se revelar na sua identidade social e emancipação política. É por isso que o trabalho tem uma importância tão grande para nós e para a nossa sociedade. Ao final do nosso questionário, tinha uma pergunta aberta, né? Se você gostaria de deixar alguma sugestão para as ações da equipe do Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. E aí nós fizemos uma análise de todas as sugestões, né? Nós lemos todas as sugestões, dividimos em grupos, e das sugestões recebidas, 1% trata-se de preocupações com a saúde. 2% são críticas, né, às ações do programa e da nossa equipe. As relações interpessoais e seus desafios representam 10% das sugestões, enquanto os elogios compõem 13%. Os pedidos de informações e orientações socioemocionais representam 29% das sugestões, e as solicitações de acolhimento, suporte psicológico e acompanhamento das escolas representam 44%. Somados, né, os pedidos de formação, de suporte, de acolhimento e de acompanhamento psicológico das nossas escolas compreenderam uma larga fatia, né? 73% dos nossos servidores solicitam ajuda, esclarecimentos, o que denota, né, essa necessidade de acolhimento imediato em toda a rede. Por isso que existe o nosso programa Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. Nós somos em 4 participantes, eu sou Karina, eu sou psicóloga, então essa necessidade, né, de suporte psicológico, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. E é muito importante essa visão da nossa rede, né? As pessoas estão desejando formações, as pessoas querem saber mais sobre as competências socioemocionais, e isso é muito importante, porque isso só gera mais saúde e é mais um preditor de bem-estar, né? E de saúde mental. É muito importante que a gente receba essas sugestões. E eu quero deixar bem claro que todas as sugestões foram lidas, elas foram separadas e foram analisadas com muito carinho por todos nós. Esse aqui é o gráfico que nós fizemos com as sugestões que vocês nos enviaram. Então, tem a preocupação com a saúde, as críticas, os elogios, as relações interpessoais, acolhimento, suporte e acompanhamento e formações e orientações socioemocionais. Então, os 2 últimos itens aí, que foi o acolhimento, pedido de suporte, pedido de acompanhamento e as formações e orientações socioemocionais, são a grande parte das sugestões que nós recebemos por esse questionário. Então, pessoal, a missão do programa Conviva São Paulo é justamente essa, né? De proporcionar esse apoio à rede, ir ao encontro dessas necessidades, é o escopo do trabalho que nesse ano de 2021 demonstra grande receptividade na rede. E ao final da leitura de todas as sugestões que vocês nos enviaram, nós geramos uma nuvem de palavras com os termos que foram mais utilizados, e elas estão representadas aí nesse coração, né? As palavras que nós mais recebemos: professor, escola, emocional, saúde, apoio e equipe, o que é muito importante e que demonstra para nós que vocês estão abertos, né, a receber o nosso trabalho, que nós estamos aqui prontos para também acolher as demandas dos nossos servidores. Pessoal, esses são os livros que foram referências, né, para o nosso relatório escrito. O relatório escrito vocês também vão receber, ele vai acompanhar esse vídeo, e lá vocês vão ter tudo que eu falei aqui, só que com mais detalhes. Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que responderam o nosso questionário,
tiraram lá um tempinho do trabalho, dos afazeres, né, de todas as demandas que vocês têm para poder responder ao nosso questionário, porque ele foi muito rico, muito útil para que a gente pudesse fazer esse panorama da nossa rede aqui em Santo André e para que a gente possa, com base nesses dados, oferecer para vocês um trabalho muito mais direcionado, muito mais rico, de maior suporte, de maior acolhimento, e para que a gente possa melhorar também aqui na nossa equipe Conviva cada vez mais em relação a vocês, às escolas, aos nossos alunos. Muito obrigada a todos.